Depois de um longo período de silêncio de Apocalipse, nós estamos aqui de novo para ler com você o capítulo 7 hoje. Então seja muito bem-vindo. Não é novidade que Apocalipse sempre é polêmico, e o nosso texto de hoje é ultra polêmico, porque algumas pessoas olham para o capítulo 7 e elas jogam esse capítulo lá na frente da história, dentro de um reino milenar, alguma coisa de um Jesus governando fisicamente essa terra, pisando nesse chão, literalmente lá em Israel. Mas eu quero olhar com você por aquilo que a gente já tem andado em Apocalipse, pensando que o texto de Apocalipse, ele não é um texto que joga algumas coisas lá para frente, mas é um texto que nos convida a olhar para o nosso tempo, para o nosso momento e entender que quando o texto fala do desafio de ser cristão, ele está falando para a gente, para o tempo em que a gente está vivendo. Então o nosso texto de hoje, por exemplo, vai falar sobre a grande tribulação. E é aí que as pessoas pegam essa grande tribulação e elas entendem que isso é algo lá para frente. Mas eu olho diferente. E não tem problema você olhar diferente de algumas correntes teológicas e visões de Apocalipse. Porque para mim a grande tribulação ela acontece a partir do momento em que Jesus vem a esse mundo e ela termina no momento onde Jesus retorna a esse mundo. Então para mim não é num episódio assim no final ou algum período da história. Para mim pega todo esse período aquilo que Apocalipse vai chamar da grande tribulação. Só que para você entender o capítulo 7, talvez você tenha que ter visto o capítulo 6. O capítulo 6 é o episódio onde você tem os 7 selos sendo desdobrados, ou pelo menos os 6 selos. Porque o 7º selo ele só vai ser aberto no capítulo 8. E é aqui que a gente tem uma coisa fantástica no capítulo 7 de Apocalipse. Porque esse é um capítulo que funciona como se fosse um intervalo entre o 6º e o 7º selo. E não é à toa, por exemplo, que o capítulo 6 e o 6º selo, ele termina com o grande julgamento. E aí as nações estão desesperadas, ou no caso os ímpios estão desesperados, porque o mundo está se desintegrando, há uma força maligna operando nesse mundo e tudo se destruindo. Até que de repente há um grande grito no último verso do capítulo 6, que é, olha, chegou o dia do juízo, e a grande questão é quem pode escapar. E essa é uma nota angustiante, você pensar assim, ok, o mundo está se desintegrando, Deus está vindo com sua ira, com o seu juízo, e aí a grande pergunta é como é que a gente vai sobreviver a tudo isso? Como que a gente vai escapar? E para mim o capítulo 7, ele é esse intervalo, porque o capítulo 7 ele vai responder essa pergunta. Quem que consegue sobreviver a essa desintegração apocalíptica do mundo se deteriorando? E como que a gente vai conseguir passar por tudo isso e sobreviver no final das contas? E aí o capítulo 7 então vai responder isso pra gente nesse momento. Então João ele abre esse capítulo falando o seguinte, que ele olha e ele vê 4 anjos retendo os 4 ventos nos 4 cantos do mundo. Esses 4 anjos eles estão retendo esse vento. Talvez a ideia aqui seja desses anjos segurando esse cataclisma cósmico que vai acontecer. E aí de repente quando você tem essa imagem assim cinematográfica de uma coisa bem aterrorizante assim, de meu Deus, o mundo vai entrar em colapso, de repente aparece um outro anjo. Um anjo que é descrito como subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo, e esse anjo diz assim, ó, não façam nada até que a gente sele as testas dos escolhidos de Deus. E aqui já tem uma coisa fantástica. Por mais que às vezes a gente se encontre em meio a toda essa turbulência cultural, mundial, dessa coisa, desse mundo se deteriorando, desse mundo se autodestruindo, de todo esse mal acontecendo ao nosso redor e com a gente, mas é fantástico perceber que Deus tem um cuidado de dizer, ó, sele as testas dos meus servos, sele aqueles que serão guardados por mim. Então a gente já tem uma boa notícia aqui. Por mais que o nosso mundo esteja se desintegrando e por mais que haja um grito desesperador dizendo quem pode conseguir sobreviver a tudo isso, Apocalipse 7 já começa dizendo os selados, aqueles que estão sendo guardados em meio a toda essa tribulação. E aí o João ele viu o número daqueles que foram selados. E aí eles são descritos como 144 mil. E aí você tem polêmica aqui, porque
teve denominação que foi fundada em cima desse número 144 mil, e aí ele faz uma descrição das tribos de Israel. Agora é muito interessante perceber, primeiro, que a tribo de Dan não é citada, mas também a tribo de Judá é a primeira a ser citada. E isso é meio diferente do normal, porque geralmente é a tribo de Ruben que é citada. Rodrigo, mas por que a tribo de Judá é citada primeiro? Porque é a tribo real. É a tribo onde o Senhor diz que o Messias era da tribo de Judá. Então é como se já a salvação, a redenção da cruz é que estivesse conduzindo esses selos. Tá, Rodrigo, mas quem são esses 144 mil? É literal? Eu acho que pensar na literalidade dos 144 mil é um pouco absurdo. Porque, assim, não dá para você imaginar que 144 mil pessoas foram seladas. Até porque depois o texto vai continuar dizendo que ele vê uma grande multidão. Tá, Rodrigo, mas o que é isso então? As pessoas, ou os estudiosos, eles fazem um cálculo que eu acho bem interessante. Eles fazem 12 vezes 12 vezes 1000, que aí dá 144 mil. Por que 12? Porque 12 é o número das 12 tribos. Mas por que 1000? Porque 1000 tem a ver com muito. Muitos textos usam essa imagem de 1000 para falar sobre um número muito grande. Então a gente olha, pelo menos essa linha minha, ela olha para esses 144 mil como dizendo, ó, eu vi muita gente sendo salva. Há uma outra corrente que diz, não, aqui está falando sobre os filhos de Israel. Talvez possa ser interessante acreditar nisso, se é que eles hoje podem reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Porque se eles não reconhecem a Jesus Cristo como Senhor, como o leão da tribo de Judá, aí a coisa complica um pouco. Porque logo em seguida ele fala que ele olha e diante dele tem uma grande multidão que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e eles clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles prostraram o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus para todos sempre, amém. Olha que imagem linda. Primeiro o João ele vê 144 mil, aí depois ele ora e diz, eu vi uma grande multidão que ninguém pode enumerar. E aqui você tem uma profecia maravilhosa sendo cumprida. Quando Deus chama Abraão, o Senhor diz, Abraão, eu vou te dar tantos descendentes que ninguém vai poder contar. E aqui João olha e diz, ok, agora sim eu estou vendo uma grande multidão que ninguém pode contar. Mas ao mesmo tempo que é uma grande multidão, todos têm o quê? Vestes brancas. O que isso significa? Todos eles foram lavados no sangue do Cordeiro. Então, de repente, um dos anciãos chega para João e diz, João, quem são esses aí de vestes brancas? E João fala, não faço ideia. E aí ele diz, esses daí foram aqueles que sofreram, mas ao mesmo tempo eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E aqui que vem essa grande questão, porque o ancião diz, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. E essa palavra tribulação, ela também pode ser traduzida como aflição. Esses são aqueles que vieram da grande aflição. E aí o que me faz olhar de alguma maneira e me enquadrar no meio desse texto, dessa grande tribulação, é perceber que o nosso mundo já é um mundo que aflige. Jesus mesmo disse, olha, tenham um bom ânimo, porque vocês vão precisar de muito ânimo, porque no mundo vocês vão ter tribulação, ou no mundo vocês vão ter aflição. Então a grande questão não é se isso é para frente, se isso é agora. Para mim a grande questão é, esse texto está sendo escrito para todos aqueles que se sentem aflitos e que precisam se agarrar em algo que traga esperança ao coração. Então ele conclui dizendo, então esses são aqueles que vieram desse grande sofrimento e agora eles estão diante do trono de Deus. E o servem de noite e dia, e diante do seu santuário. E mais do que isso, aquele que está no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E o texto termina dizendo uma coisa linda. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Esses são aqueles que agora não vão mais ter a experiência da aflição,
da tribulação, do sofrimento, muito pelo contrário. Agora, o Cordeiro os pastoreará. É tão lindo isso aqui, porque não é o pastor que vai nos pastorear, mas é o Cordeiro. Por quê? Porque esse pastoreio do Cordeiro envolve redenção. Esse pastoreio do Cordeiro envolve esse amor fraternal de Deus. Esse amor que caminha com a gente hoje, do Deus conosco hoje em meio à aflição, mas que lá vai ser o Deus conosco diferente. É o Deus conosco que diz, agora sim você não vai ter mais sede, mais fome, você não vai ter mais um calor abrasador, não vai ter mais essas tensões, muito pelo contrário. Agora vocês vão encontrar descanso. Então, se você me perguntasse qual é a grande questão do capítulo 7 de Apocalipse, eu responderia para você que só vai para o céu quem aprender a sofrer. Só vai para o céu quem aprender a sofrer. Porque esse é um texto que fala, olha, aqui vai ser muito tenso, aqui vai ter muita aflição, mas ao mesmo tempo você está sendo preparado para reconhecer e experimentar um consolo divino e eterno que é inimaginável. Porque a grande questão é que enquanto nós vivemos aqui ainda é muito quente, ainda tem muita fome, tem muita sede, tem muito desespero da gente, Senhor, aonde o Senhor está? Deus, quem vai conseguir suportar tudo isso? E aí o capítulo 7 de Apocalipse vem para a gente e diz, calma, calma, que por mais que o mundo está se deteriorando, se destruindo, se auto-infligindo uma situação caótica, calma, porque vocês estão sendo guardados em meio a toda essa trilha caótica. Então perceba que João ele começa vendo e João ele termina meio que adorando a Deus, ele é envolvido por essa imagem. E ele termina dizendo, olha, toda lágrima será enxugada, ele enxugará dos nossos olhos, é ele quem vai enxugar. Então por isso que eu digo para você, só vai para o céu quem aprendeu a sofrer aqui, porque sofrimento é uma arte que a gente precisa aprender. E aprender em que sentido? No sentido de que a gente vai passar. Mas o que nos espera é algo que não apenas nutre o nosso coração numa expectativa, mas nos ajuda a viver hoje também. Então a gente pode viver com a nossa mente em Deus, mas ao mesmo tempo os nossos pés pisando nessa aflição, sabendo que por mais que as coisas estão complexas e difíceis aqui, a história vai terminar bem. Por quê? Porque o selo do Senhor está sobre nós, dizendo, vocês são meus, propriedade minha, e saibam de uma coisa, vocês estão sendo guardados e vocês chegarão em segurança ao destino final. Porque o Deus que nos destinou foi o remetente, que também nos escreveu para a gente trilhar esse caminho até onde a gente vai chegar no endereço final, que é no colo do nosso Deus.